Ó, nosso dia começou daquele jeito, com notícia pipocando, né? E quando tem um acidente, como esse que aconteceu com um avião na zona oeste de São Paulo, e confesso aqui uma coisa muito particular, já percebi logo se ele tinha uma coisa errada, né? Porque em linha reta daria ali uns 800 metros da área do acidente, né? De casa até lá, que tinha muito helicóptero circulando. E quando tem muito helicóptero circulando, é porque algo de errado aconteceu. E a Maju Arruda Leite, logo depois do acontecimento, já pintou por lá, na Zona Oeste, na Marquês de São Vicente, encontro dos viadutos Pompeia e o Júlio de Mesquita Neto, pertinho da quadra da Escola de Samba Mancha Verde, pátio da CET, uma área muito adensada, mas que por um milagre vitimou apenas as duas pessoas. Lamentavelmente, as duas pessoas que estavam no avião. Poderia ter sido muito mais. A gente fica tremendamente abalado pelo acontecimento em si, mas poderia ter sido muito maior, né, Maju? Boa tarde para você. Oi, Ronald, Saidama, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo Maju. ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A informação mais importante que a gente tem no momento é que a situação está normalizada na Avenida Marquês de São Vicente, nos dois sentidos, o trecho já foi liberado para o trânsito. O trabalho de limpeza da via terminou agora há pouco e o trânsito foi liberado há uns 15 minutos. Bom, desde cedo estou aqui na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 2154, onde aconteceu a queda dessa aeronave de pequeno porte. É um Beech Aircraft modelo F90, com dois motores do tipo turbohélice. Tem capacidade para levar até 7 passageiros. E esse modelo ele foi fabricado em 1981. E haviam duas pessoas dentro dessa aeronave e o resgate encontrou dois corpos, então, carbonizados, enfim, quando foram fazer já os resgates ali após o acidente. Esse avião saiu do aeroporto Campo de Marte, na zona norte aqui da cidade de São Paulo, às 7h17 da manhã, e esse voo não durou um minuto. Às 7h18, a aeronave já caiu na Avenida Marquês de São Vicente, que fica já na Zona Oeste, bem perto dos centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo, e o ponto de isolamento, onde os jornalistas passaram a manhã ali à espera de informação e acompanhando o trabalho, exatamente em frente ao pátio da CET. Esse avião ele ia para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como eu disse, duas pessoas morreram. O advogado Márcio Carpena, que era o dono dessa aeronave, ele deixa 3 filhos, e também um piloto morreu, mas a identidade dele ainda não foi confirmada. Outras 7 pessoas ficaram feridas e foram levadas para os hospitais da região. A informação que nós temos é que 4 pessoas já tiveram alta, e foram pessoas que tiveram ferimentos leves. E essas pessoas, elas estavam dentro de um ônibus que foi atingido pelos destroços dessa aeronave. Os destroços atingiram a parte de trás desse ônibus, que pegou fogo e foi completamente incendiado, mas deu tempo do motorista abrir a porta e das pessoas saírem correndo desse ônibus. Um motociclista também foi atingido por os destroços e foi socorrida ao hospital, mas todas essas vítimas sem risco de morte. E a gente, como eu acompanhei desde cedo, né, dava para ver a situação do ônibus completamente carbonizado, todo queimado, os vidros no chão, todas as cadeiras, todos os bancos ali, né, todos queimados, e a parte da frente estava bem intacta, estava bem preservada. Foi ali que o motorista conseguiu mesmo atirar todas as pessoas do ônibus. Antes das 9 da manhã, as equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, do CENIPA, começaram os trabalhos para investigar o que aconteceu. Então, vários homens com equipamentos ali próprios para isso, com viseira, com luvas, mexeram ali nos destroços da aeronave. O CENIPA é o responsável, o órgão responsável por fazer essa investigação. A gente sabe que daqui 30 dias sai um relatório preliminar, dando ali os primeiros indícios das causas do acidente, e geralmente em um ano vem um relatório com essa conclusão final dos motivos do porquê aconteceu a queda dessa aeronave. Mas os destroços foram recolhidos, né, logo antes da avenida ser liberada, e a informação que nós temos é que foi liberada, então, agora há pouco, a Avenida Marquês de São Vicente. Essa aqui é uma das avenidas mais movimentadas aqui da região da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. E antes dessa avenida ser liberada, as equipes da prefeitura passaram pó de serragem, né, na via, justamente, que é um material ali para conter a querosene, que ficou espalhada ali na via, mas a situação já está normalizada
e o trânsito segue por aqui fluindo na Avenida Marquês de São Vicente. Boa. Volto com vocês. Boa, valeu, Maju. Parabéns pelo trabalho, bom descanso para você, tá? Obrigada, até mais. Valeu. A Maju Arruda Leite acompanhou desde o início da manhã essa fatalidade ali na Zona Oeste de São Paulo. A gente tem as outras visões desse acontecimento a partir primeiro de Brasília com o Rafael Procópio. Fala, Procópio. Ronald e Zaidan, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão com a gente. A Força Aérea Brasileira já começou a apurar as eventuais causas de um acidente aéreo com uma aeronave de pequeno porte que aconteceu nesta sexta-feira aí em São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente. Para a ação inicial foram enviados investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que tem sede aí na capital paulista. O avião é um King Air que tem capacidade para até 8 passageiros e que tinha sido comprado por um advogado em dezembro do ano passado. De acordo com a FAB, na ação inicial são utilizadas técnicas específicas para a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. Ainda não há um prazo específico, mas o relatório preliminar do acidente será feito no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e ainda da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Além disso, o CENIPA destaca que é por meio de emissão e publicação do relatório final que se pronuncia sobre os resultados das investigações, não fazendo publicações preliminares. A nota divulgada pela FAB destaca ainda que o CENIPA tem por objetivo investigar as ocorrências aeronáuticas de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram e não de achar eventuais culpados. O que se sabe é que o avião de pequeno porte caiu sobre um ônibus no bairro da Barra Funda por volta de 7h20 da manhã. O Corpo de Bombeiros de São Paulo afirma que 2 corpos foram encontrados carbonizados. Além disso, o avião decolou do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital, com 2 passageiros e tinha como destino a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por fim, pelo menos 5 pessoas que estavam em solo ficaram feridas. Volto com vocês. Valeu. Esses detalhes que o Procópio trouxe no final, que a Maju tinha dito aqui pra gente, e falou da aeronave de o destino era Porto Alegre, e é para lá que a gente vai com Juan Romero. Fala, Juan. Boa tarde para você, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Todo mundo que nos acompanha aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Esse acidente que aconteceu mais cedo pela manhã na Zona Oeste de São Paulo deixou como vítima o passageiro, um advogado gaúcho, e o piloto, que é do estado de São Paulo, mas é formado aqui no Rio Grande do Sul. E o escritório de advocacia Carpena e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, confirmaram a morte do advogado gaúcho, Márcio Carpena, de 45 anos, como uma das vítimas. Essa aeronave que saiu do Campo de Marte, na zona oeste da cidade de São Paulo, com destino aqui a Porto Alegre. E por volta das 7 da manhã explodiu depois de ter colidido no chão na região da Barra Funda, na Avenida Marquês de São Vicente, bem pertinho ali do CT do São Paulo e também do Palmeiras. Márcio Carpena, advogado, era formado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, PUC, aqui do Rio Grande do Sul, onde ele chegou, inclusive, a ser professor. E ele era proprietário de um escritório de advocacia especializado em direito societário com sedes aqui em Porto Alegre e em Caxias do Sul, na Serra. A PUC, inclusive, a universidade, lamentou o acidente, disse que o advogado atuou durante 8 anos na universidade. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também confirmou a morte do piloto da aeronave. Esta aeronave, então, que acabou colidindo no bairro da Barra Funda, na Avenida Marquês de São Vicente. Piloto chamado Gustavo Medeiros. O Corpo de Bombeiros também afirmou que 6 pessoas ficaram feridas em solo. A aeronave era do modelo King Air F90 e foi comprada por Carpena junto a uma outra pessoa, um sócio, no final do ano passado. O advogado deixa a esposa e 3 filhos e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, tem um levantamento que é feito sempre de acidentes aéreos e cita que foram 14 acidentes só nesse ano, sendo 3 deles com vítimas que acabaram morrendo. Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo são os estados, nos quais aconteceram esses acidentes. No ano passado foram 118 acidentes, com mortes em 26 desses casos. A gente vai seguir acompanhando e traz mais informações ao decorrer da programação. Valeu, Juan. Ô Zaidan, além de absolutamente lamentável isso que aconteceu, a perda de 2 vidas do Gustavo Medeiros, o piloto, do advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena, é impressionante o timing que isso aconteceu, né, como descreveu a Maju,
E como as imagens mostram, né? Eu peço até pro Alan lá no Switcher soltar de novo aquela imagem do avião deslizando na pista. E isso, a próxima imagem. Porque no ar, como disse a Maju, é muito triste, 2 pessoas morreram e a tragédia poderia ter sido muito maior, porque você pega uma área cheia de carros, caminhões, ônibus, motos. Então, a possibilidade de tragédia com um avião desgovernado atingindo aquele lugar como um míssil é imensa, né? Tanto que atingiu a traseira de um ônibus. E graças a Deus, todos que estavam no ônibus saíram. Mas a imagem é impressionante, né? E claro, tudo que a gente ouviu dos técnicos, dos especialistas, dos que estudam essa aeronave especificamente e pilotagem de maneira geral, provavelmente houve um dano muito sério, repentino, né? Porque o avião passou por vistoria, senão não levantaria voo. E depois de passar por vistoria, levanta voo, ele está, sim, desde o primeiro momento, sujeito a um problema inesperado, cuja causa não foi detectada na vistoria. Mas onde ele desce, onde ele cai, a possibilidade de uma tragédia imensa, a proporção é muito grande, né? Porque a quantidade, você vê nas imagens, quantidade, como você falou, de carros, caminhões, ônibus, motos, quantidade extraordinária. Mas tivemos, claro, a tristeza de 2 pessoas terem perdido a vida, o piloto e o dono do avião, né? É isso, exatamente. A Rádio Bandeirantes segue acompanhando. Se você não teve a oportunidade de estar conectado conosco, acompanhando essas imagens ao vivo aqui na nossa programação, ou agora, né? Porque estamos desde as primeiras horas da manhã falando dessa ocorrência, pode entrar nas nossas redes sociais aí, no próprio YouTube, uma série de recortes da nossa programação. Também pode ser no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas essas redes, vários fragmentos da nossa programação com as imagens e os relatos de especialistas que aqui estiveram ao longo do dia, falando, opinando e comentando com os nossos apresentadores sobre mais essa tragédia aérea em São Paulo.